Irmãos, é bom estarmos mais uma vez na casa do Senhor, para prestarmos culto coletivo. Vamos ficar em pé, vamos à doxologia. Deus. Vamos fazer uma leitura bíblica no Salmo 48, de forma responsiva. Farei a leitura dos ímpares e os irmãos dos pares. Salmo 48. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Nos palácios dela, Deus se fez conhecer como um alto refúgio. Bastou-lhes vê-lo, e se espantaram, tomaram-se de assombro e fugiram apressados. Com o vento oriental destruísse as naus de Tarsis. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Alegre-se o monte de Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes as gerações vindouras. Vamos todos juntos, o primeiro versículo. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Amém. Vamos entoar o hino de número 2, Brilho Celeste.
Cristo é meu. Amém. Chamar o presbítero Marcelo. Presbítero Marcelo, para fazer uma oração de adoração e louvor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos Tua bênção, Tua misericórdia, ó Pai, e Tua orientação para que esse culto que apresentamos de adoração ao Teu nome, ó Pai, seja agradável aos Teus ouvidos, ó Pai. Abençoa-nos, capacita-nos para podermos Te adorar em espírito e em verdade, ó Pai. Dirige nossas palavras, dirige nosso trabalho, dirige nossos louvores, para que tudo se consuma a Tua adoração, ó Pai. Tu és Senhor. Tu és Deus, Tu és o Senhor absoluto de todas as coisas. E nessa certeza, ó Pai, nós submetemos todo o nosso louvor para a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias, fazer mais uma leitura bíblica no livro de Efésios, no capítulo 4. Efésios capítulo 4, de 1 a 6. Vamos todos juntos? Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com maturidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados, uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém, meus irmãos. Vamos orar? Oremos. Santo Deus, mais uma vez, estamos aqui, Senhor, entregues a Ti, ó Pai, de espírito aberto, de coração aberto, Senhor, porque temos fé, Senhor, na Tua palavra, nos Teus preceitos, no que Tu coloca para nós, ó Deus, na Tua palavra. Ó Deus, queremos agora nesse instante, Senhor, nos colocarmos diante de Ti, ó Senhor, com todas as nossas falhas, os nossos erros, pensando em cada um de nós, ó Deus, o que nós fizemos, o que nós erramos, o que nós temos de intimidade, ó Deus, para conosco, e muitas vezes, Senhor, queremos passar isso para Ti. Por isso, ó Deus, nos colocamos diante de Ti como servos, como pessoas, ó Deus, que querem mostrar nossas falhas, ó Deus, como humanos, e pedindo a Tua misericórdia, ó Deus, confessando os nossos pecados, os nossos erros, ó Deus. Só através de Ti, ó Pai, é que podemos sermos redimidos, ó Pai. Por isso, Senhor, nos colocamos diante de Ti, pedindo o Teu perdão, pedindo a Tua misericórdia, para que Tu, Senhor, nos resgate do laço do passarinheiro, nos resgate, ó Deus, das mãos do inimigo, que Tu não nos deixe, ó Deus, passarmos, Senhor, por dificuldades, mas que tenhamos, ó Deus, a fé em Ti, e mais do que isso, Senhor, confiança em Ti. Obrigado, Senhor, porque podemos ter a Ti como Senhor das nossas vidas. Nos abençoa, cuida de nós, Senhor, e tem misericórdia, perdoa os nossos pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um hino de número 3, do nosso
Vida santificada. Um santo tempo has de tomar. Eu não conheço. Conhece esse hino? Irmãos, alguém conhece o hino de número 3? Que possa. Estamos sem o regente e eu não tenho este dom do louvor e não conheço o hino, sinceramente. Vamos cantar de novo então o hino número 1, que foi o hino cantado pela manhã, As Muitas Bênçãos, esse nós conhecemos. Vamos lá. Pois não. É porque a letra eu não tô vendo. Vida. Ela sabe. Coral. Vamos lá. Para ser santo, tem paz, temor, mestre, seu livre. Não sei não. Vamos lá. Puro tempo has de encontrar a sós com teu mestre, muito frequente está teu olhar bem fito, nele sempre ter teus atos provando seu grande poder, para seres forte tempo has de buscar ao mestre seguindo por onde guiar, no gozo ou tristeza sempre obedecer ao seu bom conselho, com fé recorrer. Amém. Para seres útil, tempo has de guardar, ser calmo e paciente, e mostrar em todo lugar e mostrar amor, contente e submisso aos pés do Senhor. Amém. Vamos ouvir só do louvor. Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém?
Amém. É uma bênção estarmos juntos aqui na casa do Senhor, para poder louvar, para poder adorar o seu nome. Eu convido você a se colocar de pé e queria te dar a oportunidade de você falar com a pessoa que está do seu lado, dizer assim: meu irmão, Deus te abençoe, vamos louvar, vamos cantar junto, porque o Senhor, Ele nos tem feito um nele. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de louvor e de gratidão ao nosso Deus. Por isso vamos cantar: Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é para mim. Cantemos ao Senhor com alegria, porque Ele se faz presente aqui nessa noite e Ele quer ser adorado por mim e por você. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Sejamos gratos ao Senhor pela sua salvação. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo não, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, e isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo não, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que a honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Que eu te pertenço, Deus. Que eu te pertenço, Deus. Meu irmão, que verdade maravilhosa a gente acabou de cantar. Que nós pertencemos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, que nos ama, que cuida de nós. E a promessa dele, ele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. E ele está presente aqui, amém? Amém? Então nós podemos ver a glória do Senhor e cantarmos e louvarmos ao nosso Deus. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória.
Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Cantemos mais uma vez do início. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome. Eu quero ver. Eu quero ver agora o seu poder. Vou louvar o seu nome. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Porque sinto o Senhor me tocar. Amém. Glória ao nosso Deus. Enquanto cantamos essa próxima canção, convido os diáconos à frente e a igreja poderá trazer seus dízimos e ofertas. Eu te quero. Eu te quero. Eu te quero. Mais do que o ouro, eu te quero. Mais do que os tesouros, eu te quero. Mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Mais uma vez do início. Eu te quero. Eu te quero. Mais do que o ouro, eu te quero. Mais do que os tesouros, eu te quero. Mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande. Tu és a porção. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio
és tu, Jesus. Cantemos ao Senhor, tu és a porção, tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Senhor nosso Deus, somos eternamente gratos, Pai, por podermos trazer aqui à frente esses dízimos e ofertas, como gratidão ao Senhor pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, sabendo que o Senhor é o bem mais precioso que nós temos, Pai. Nós queremos dedicar esses dízimos, essas ofertas, para que o Teu nome cresça, para que o Teu reino cresça, Pai. Ó Deus, nos abençoe e ser conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, meu irmão. Quero ser semelhante ao leão de Judá, ser semelhante ao novilho, aprendendo a servir e amar, ser semelhante ao homem, imagem perfeita do Pai, ser semelhante à águia, viver nas alturas dos céus, ser sacerdote do trono da graça, ser santuário vivente do Deus verdadeiro, semelhante a Jesus, adorando ao Rei dos Reis, celebrando ao Criador, declarando glória, Santo, 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 todo poderoso Deus. Mais uma vez, cantemos do início. Eu quero ser semelhante. Eu quero ser semelhante ao leão de Judá, ser semelhante ao novilho, aprendendo a servir e amar, ser semelhante ao homem, imagem perfeita do Pai, ser semelhante à águia, viver nas alturas dos céus, ser sacerdote do trono da graça, ser santuário vivente do Deus verdadeiro, semelhante a Jesus, adorando ao Rei dos Reis, celebrando ao Criador, declarando glória, Santo, 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 todo poderoso
adorando ao Rei dos Reis. Adorando ao Rei dos Reis, celebrando ao Criador, declarando glória. Santo, 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 todo poderoso Deus. Amém. Que o Senhor os abençoe. Convidar as crianças a virem aqui à frente. Chamar aqui Cal. Para orar aqui pelas crianças. Oremos. Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, por todas as misericórdias que o Senhor nos concede, ó Pai. Somos gratos, ó Pai, por cada criança aqui presente, ó Pai. Te pedimos para que o Senhor não nos deixe, ó Pai amado, falhar contigo, em trazê-las até a Tua casa, ó Pai, onde elas podem aprender e crescer contigo, ó Pai. Abençoa, ó Pai, cada professor, Senhor, que estará com elas nessa noite e faz com que cada criança, ó Pai, possa colocar desde já, ó Pai amado, os seus passos em Tuas mãos, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que te pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Graça e paz, amém? Amém. Vamos passar um momento de meditação, pensar um pouco na palavra de Deus, em tudo aquilo que Deus coloca no coração da gente durante a semana e Ele quer que a gente transmita à igreja. Deixa eu te convidar a um momento de oração mais uma vez. Pai, nós te honramos, Pai, glorificamos o teu nome, pela tua palavra viva e eficaz. Glorificamos o teu nome, Deus, pela tua presença nas nossas vidas. Presença transformadora, presença consoladora, presença que nos fortalece, Pai, que revigora o nosso espírito, a nossa alma, e nos levanta, Deus, e nos faz caminhar na direção que o Senhor quer. O que nós te pedimos nessa noite é que o Senhor mostre esse direcionamento à tua igreja, Pai. Esse caminhar contigo, Deus. Esse bem-estar agradável, sutil, célere na tua presença, Pai. De saber que o Senhor domina, que o Senhor é conosco e que o Senhor quer falar aos nossos corações. Fala a cada coração aqui hoje, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, se não todos, a grande maioria de nós, temos experiências com o nosso Deus. Nós nos convertemos e depois de convertidos passamos a frequentar uma igreja. E aí uma vez que nós estamos frequentando, nós vamos aos poucos lendo a Bíblia, conhecendo, nos emocionando com certas músicas, gostando de estar na comunhão com os irmãos. E é bênção, a gente de repente se vê participando aí de ministérios, trabalhando para Cristo. E aí você se percebe conversando certas coisas que antes você não conversava no seu ambiente de trabalho, na sua escola, no seio da sua família. Falando de Deus, falando de coisa boa. Mas aí o tempo vai passando para todos nós. E essa fé que era tão pungente,
Essa fé que era tão forte, tão crescente. Essa fé que antes fluía de dentro da gente e se manifestava de maneiras tais que a gente louvava com liberdade, a gente falava da palavra de Deus com toda simplicidade, com toda espontaneidade, não acontece mais. E agora parece que a nossa fé vai ficando velha. As nossas maiores convicções vão se tornando até meros palpites, incertezas. De repente a gente se vê no mesmo direcionamento do mundo em várias coisas da nossa vida. E aí a gente, quando percebe, dá por si, a gente está muito afastado de Deus. E aí quando a gente vem no domingo, à igreja, seguimos os padrões religiosos, dos sorrisos, dos cumprimentos, dos abraços, do levantar de mãos na hora do louvor, do fechar dos olhos durante a oração, das tentativas de acompanhar um hino, ou mesmo da oferta e do dízimo, mas por dentro não resta nada ou resta muito pouco daquela fé. O coração está meio que acinzentado. Não existe mais aquele calor. Onde é que a gente se perde, hein? Onde é que a gente para, hein? Onde é que a gente esquece? Onde é que a gente cai? É tempo e agora é o momento da gente refletir sobre essas coisas. Como vai a nossa fé? Como vai a nossa vida com Deus? Como vai esse fortalecimento? E como isso tem sido transmitido por você? Quais são os sentimentos? Quais são as reações? Quais são as consequências? Vamos refletir nisso agora. Portanto, eu gostaria de convidar toda a igreja a abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, no 1º capítulo. E nós vamos descobrir, meus irmãos, que existem coisas que constroem a nossa fé. Existem coisas que destroem a nossa fé. É um tempo para nós agora pensarmos, meditarmos, ainda que objetivamente, sobre a nossa comunhão com Deus, sobre a nossa fé, sobre o que a gente entende por religião, inclusive. Tiago, capítulo 1. Gostaria de ler com os irmãos, a partir do versículo 25 até o 27, somente 3 versículos, que diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago, irmão de Jesus Cristo, escreve isso. Tiago, que se torna um grande líder da igreja de Jerusalém. Tiago, que era chamado Tiago o Justo, pelo testemunho de fé desse homem. Que a princípio, a priori, ele não acompanhou Jesus Cristo na sua caminhada. Mas só depois da ressurreição do seu irmão, do seu meio-irmão, ele sim vai acompanhar Jesus Cristo. Tiago, que antes julgava Jesus Cristo meio até louco, meio que fora de si, tanto que em Marcos capítulo 6, ele relata que a família de Jesus foi meio que fazer uma custódia preventiva sobre ele, dizendo assim: você tem que ficar em casa, Jesus, você não está bem. Essas coisas que você está falando não são boas, Jesus Cristo, você tem que sair daí, Jesus. Era Tiago, o irmão de Jesus, estava com a mãe e com os outros irmãos. Mas esse Tiago, ele tem esse encontro com Jesus Cristo. Com o Jesus Cristo que estava para lá e para além de ser apenas um mero irmão, mas do Messias de Deus, do Salvador do mundo, daquele que põe liberdade aos cativos.
E a partir desse momento, Tiago se torna esse líder, a ponto de ser conhecido como Tiago Justo. Homem de Deus, homem temente a Deus, que na sua carta traça os contornos de como nós devemos ser. Além de traçar os contornos, ele enxerta com toda a essência do Evangelho. E nas entrelinhas, densas entrelinhas desse texto que nós lemos, apenas 3 versículos, possuem o significado e a essência básica daquilo que nós precisamos para de fato termos uma vida fervorosa, operosa, crescente e fluida na presença de Deus. O que constrói a nossa fé? Primeiro ponto, meus irmãos, versículo 25. E eu digo para os irmãos o seguinte: durante a semana, na minha meditação, esse versículo 25 não estava previsto. Só que quando eu estava vindo para aqui para a igreja, o Espírito Santo de Deus estava me incomodando, dizendo que você tem que falar mais esse ponto, Letinho. Só que isso é coisa muito difícil para todos nós. E eu vou explicar aos irmãos por quê. Porque ele diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Em nós, meus irmãos, opera a queda, e com a queda as distrações. Somos engolidos todos os dias, tiranizados pela nossa rotina, enlatados por um dia a dia que corrói totalmente a essência da nossa fé. No momento em que as demandas elas vão se acumulando, essa perseverança na lei da liberdade, ela vai esmaecendo, ela vai se degradando. E aquilo que era prioridade para nós, deixa de ser. Não lemos mais a Bíblia. Ela é colocada de lado. Ela é posta para segundo plano. E aí talvez, num momento assim do seu dia, naquele restinho de horário, quando você está morrendo de sono, aí você pega a Bíblia, aí vai ler. Mas não tem mais força para pensar naquilo ali. Tiago lança desafio de fé para todos nós. Perseverar na lei de Deus, não só como leitor, como ouvinte negligente, mas observar a palavra de Deus como ela deve ser observada. Espada de 2 gumes, capaz de penetrar entre juntas e medulas. A palavra de Deus tem a capacidade do melhor, que o melhor analista do mundo não tem. A palavra de Deus nos mostra quem nós somos. A palavra de Deus mostra quem Deus é e o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Mas para que isso aconteça é preciso perseverar, meus irmãos. Quando nós nos convertemos, essa comunhão com Deus, ela parece ser uma coisa tão fluida. Ela simplesmente sai de dentro da gente, não é? Nós ficamos assim, e tem gente que vem do acampe e falando assim das maravilhas do que Deus fez lá, da transformação e da conversão. De repente você foi para um encontro de casais, encontro de jovens, participou de algum tipo de ministério dentro da igreja, e essa comunhão com Deus, ela sai de dentro de você, mas aos poucos isso vai acabando, e aí você está começando a se questionar assim: cadê a espontaneidade? Eu acho que isso era uma efemeridade, eu acho que isso aqui era uma coisa passageira, eu acho que isso daqui era só fogo de palha. Meus queridos, não é. Só que, como todo relacionamento, Deus demanda de nós intencionalidade. Nós temos que ter intenção de buscar a Deus, de perseverar. E por que a palavra perseverar é tão bem colocada por Tiago aqui? Porque de fato, meus irmãos, em nós opera a lei do hedonismo. É muito melhor nós nos comprometermos com aquilo e somente aquilo que nos dá prazer. Somente aquilo que faz bem ao nosso ego. Porque às vezes a palavra de Deus, ela arranca de nós verdades que nós gostaríamos de deixar guardadas lá dentro. De que existem pecados que precisam ser tratados, existem relacionamentos que precisam ser tratados, que existem coisas dentro de nós que precisam ser extirpadas e arrancadas. É o que a palavra de Deus faz com todos nós. Um momento de sinceridade para você, meu querido, para você responder dentro do seu coração agora. Por favor, preste atenção nisso. Quando foi a última vez que Deus falou com você de forma tão latente?
que você identificou com total clareza, e de repente até lágrimas vieram aos seus olhos, e você disse assim: Deus está falando comigo agora. Quando foi que isso aconteceu, meu querido? Você vem à igreja todos os domingos. Você vem à igreja todos os domingos. Mas parece que é só ir a mais algum lugar, como o seu colégio, como o seu cursinho, como a sua faculdade, como o seu ambiente de trabalho, como algum clube. Quando foi que Deus falou com você de forma tão viva, que você pôde constatar para si mesmo e dizer assim: Deus falou ao meu coração, louvado seja o nome dEle. E essa presença maravilhosa desse Deus simplesmente começou a tocar e a tanger tua vida, de maneiras tais que você começou a pensar para si mesmo: eu preciso de mudança, eu não posso ser mais só apenas um ouvinte, eu preciso ser transformado. Coisa que constrói a nossa fé, perseverança na palavra de Deus. E não vão faltar distrações. E não vão faltar inimigos. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa sensação. Parece que quando a gente pega a Bíblia para ler, 1000 coisas vêm à mente. São os problemas do trabalho, são as dificuldades com a família, é criança que chora, telefone que toca. Tanta coisa que acontece. É vontade de ver televisão, parece que naquela hora tem alguma coisa extremamente interessante para se assistir na Rede Globo. E aí a gente para e diz assim: daqui a pouco eu leio. Como se a gente pegasse Jesus Cristo, guardasse no armário e dissesse assim: Jesus, fica aqui guardado, daqui a pouco eu falo com você que eu tenho alguma coisa mais importante para fazer. Diz que certo pastor, e aqui eu quero encerrar esse primeiro ponto. Diz que certo pastor, ele organizava a sua agenda toda semana. E na sua agenda ele colocava assim: tempo com Deus. Ou tempo devocional. Só que a quantidade de demandas era tão grande que ele acabava permitindo que esse compromisso fosse engolido por outras coisas. E ele fala no seu livro que chegou um momento que ele se sentiu tão vazio por dentro que ele não conseguia mais nem aconselhar as pessoas. E aí, ele, olhando para a agenda dele, constatou: olha aqui o que está faltando, é o meu tempo com Deus. É o meu momento com Deus. É a minha devocional. E aí ele substituiu na agenda dele. Ele, em vez de colocar assim, tempo devocional ou tempo com Deus, ele só escreveu com letras garrafais: Deus. Porque isso é mais difícil de ignorar. Não dá para ignorar. Não dá para deixar passar batido. Deus quer falar com você para lá e para além do domingo. Deus quer te acompanhar, meu querido, em todos os dias da semana. Deus quer tanger a tua vida, tocar a tua existência todos os dias da tua vida. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa bondade, essa misericórdia, meus queridos, que a palavra de Deus fala, é essa própria palavra, que vem todos os dias nos consolando, nos confortando, nos exortando, trabalhando a nossa existência para uma santificação. Santificação que é algo que não existe nas coisas que destroem a nossa fé. E já chegando a esse segundo ponto, meus queridos, eu quero pedir aos irmãos para olharem agora o versículo 26, que diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. É interessante, quando a gente vai analisar, porque eu fiquei muito curioso, porque ele usa o termo religião aqui. Algumas outras traduções, e se a gente for buscar no original, a gente vai ver o seguinte: é temor a Deus. Então, em outras palavras, ele está dizendo: se alguém julga ser temeroso a Deus, se você diz ser tão temente a Deus, mas não refreia a língua, antes você engana o seu próprio coração, esse seu temor a Deus é vão, é supérfluo,
é efêmero, passageiro. Meus queridos irmãos, nos momentos de crise, dentro dos nossos relacionamentos, sabe o que é que acontece com a gente? A gente perde o controle da nossa língua. E aí a gente fala ao marido o que não devia falar, fala à esposa aquilo que não deveria falar. E aí a gente se reporta aos filhos de forma que a gente não deveria se reportar. Ou a gente deixa de reportar-se de maneira apropriada. A gente se omite. Tanta gente que faz isso, parece que é uma característica masculina isso, a omissão. Se omitir de certas responsabilidades, simplesmente calar. Meus irmãos, isso é o que destrói a nossa fé. E na verdade, isso não só destrói a nossa fé, mas ela surge como resultado de uma fé corroída, corrompida, carcomida, deteriorada e destruída por Satanás e por tantas circunstâncias da vida. Por quê, hein? Porque o próprio Jesus Cristo falou do seguinte: a boca fala do que está cheio o coração. E quando a gente não tem controle da nossa língua, meus irmãos, nós nos tornamos simplesmente mortais, letais à existência espiritual. Nós não só acabamos com a nossa vida espiritual, como nós corroboramos com a destruição da vida espiritual de outras pessoas. E quanto mais líder você é, maior é a tua responsabilidade com a tua língua, meu querido. Porque você pode corromper pessoas, fazer tropeçar. Isso não é bom. Convite de Deus para todos nós nessa noite é pensarmos exatamente isso. Como nós temos utilizado esse dom e esse presente de Deus tão fantástico, que é uma comunicação fluida e plena. Nós temos usado isso em favor das pessoas? Do que está cheio o teu coração, meu querido? Deixa eu te fazer uma pergunta bem pessoal para você responder aí, dentro de você mesmo. Quando a tua família se reúne para o almoço do domingo ou para o jantar, sobre o que vocês conversam? Ou sobre quem vocês conversam? Será que nós, em vez de darmos lugar, darmos vazão ao Espírito Santo de Deus, nós simplesmente nos colocamos como pessoas críticas, que buscamos analisar inclusive as roupas dos outros irmãos ou das irmãs, ou o que foi falado, ou o que foi dito, ou certas posturas. E sabe o que é que a gente faz? A gente entra numa coisa meio que maniqueísta, e aí nós elegemos pessoas, anjos e demônios. Essa da pessoa daqui é anjo, é de Deus. Essa daqui é demônio. Essa daqui é anjo até ela fazer alguma coisa ruim. E essa daqui é demônio até ela fazer uma coisa boa. Quando ela fizer uma coisa boa, ela passa a ser anjo. Nós julgamos os outros. O próprio Tiago, nessa mesma epístola, ele fala: não julgue ninguém. O próprio Tiago, nessa mesma epístola, ele vai dizer o seguinte: seja todo homem pronto a ouvir, tardio no falar e tardio no irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E aqui, meus queridos irmãos, nós não podemos ser ingênuos, nem crianças. Tem gente que fere realmente a gente. Tem gente que maltrata. E às vezes faz isso sem nem saber o que está fazendo. Mas tem gente que magoa. E às vezes parece que são as pessoas que a gente espera mais, magoam a gente. Às vezes o marido, às vezes a esposa, às vezes algum irmão da igreja, às vezes um irmão mesmo da sua família, algum parente seu, magoa a gente, fere a gente. Como responder? Será que a gente responde na mesma altura? Não, porque isso destrói a nossa fé, isso nos afasta de Deus. É preciso, meus irmãos, que haja lucidez, ponderação, amadurecimento. Ao mesmo tempo é preciso que haja um coração pronto a perdoar, pronto a abrir-se, pronto a conversar. Tão difícil, meus irmãos, o exercício do perdão.
É tão complicado, meus irmãos, o exercício do perdão numa sociedade tão espartana como a que nós vivemos, onde ninguém é perdoado, onde ninguém infeliz é aceito, onde as pessoas não podem ter defeitos, onde todo mundo tem que ser muito perfeitinho. E aí nós trocamos a nossa religião, o nosso temor a um Deus que tem uma justiça comprometida com o perdão, com a graça e com a misericórdia, com a santificação. Nós trocamos essa religião pelo quê? Por alguma religião parecida com um filme americano desses, sabe? Que o rapaz e o mocinho faz justiça com as próprias mãos. E aí a gente de quebra ainda elege pessoas como inimigos. E ainda coloca a coisa da seguinte forma: Deus está do meu lado. Vocês percebem como a coisa destrói a nossa fé? Porque tudo passa a ser distorcido agora. Como se Deus tomasse um partido seu. É religião vã. Portanto, meus queridos, é preciso que todos nós reflitamos com muito carinho sobre as coisas que vão ao nosso coração e que a gente permita que saia pela nossa boca, porque isso pode destruir a nossa fé. Isso desvia a nossa atenção do que nós viemos fazer aqui, do que é mais importante, do que fica no coração, do que se leva para casa, do que alimenta, do que nutre. Essas coisas ruins distorcem a nossa fé, meus queridos. Colocam pedras entre nós e os nossos irmãos. Levantam fortalezas entre pessoas da própria família. E uma vez dentro dessa sua fortaleza de palavras, de língua, de falação, você nem percebe, meu querido. Mas a sua fé já está longe de ser uma realidade. E passa a ser somente uma abstração, uma coisa que não vai, nem vem, nem tem razão de ser nenhuma. E a igreja passa a ser simplesmente um compromisso tão efêmero, a ponto de você negociar por qualquer coisa. Vamos à igreja hoje? Não. O que é que você vai fazer? Eu acho que eu vou dormir mais um pouco, que eu estou tão cansado, a minha semana foi pesada, sabe? E eu não tenho, assim, muita vontade, eu não estou muito afim, eu estou cansado. E aí é quando o filhão começa a lutar com o pai, com a mãe fica puxando o menino para sair da cama, bora para a igreja, menino, e ele está lá babando, não quer sair da cama. Sabe o que é que falta, meus irmãos? Falta que a palavra de Deus seja maior do que essas coisas que permeiam e que tornam a nossa religião vã. É tempo da gente se avaliar. É tempo da gente pensar que tipo de conversas, que tipo de atitudes, que tipo de ações se agregam, se desagregam, se fazem bem ou se fazem mal. E por quê? Porque aí fora, o mundo já diz que você tem que falar tudo o que você quiser. Que você não pode levar desaforo para casa. Que você tem que ser orgulhoso. Que você tem que andar de cabeça erguida. Que você não pode permitir que ninguém te pise. Que você não pode ficar simplesmente assim, sem uma reação à altura. E se de repente alguém te lança uma palavra ríspida, a gente responde e paga na mesma moeda. E procura triplicar o valor. Inflacionar totalmente a dívida e dizer assim: olha só como é que eu faço para responder. Quem esse pagão pensa que é? E a gente é o quê? Essa semana eu compartilhei com algumas pessoas, alguns adolescentes, que eu li num livro muito interessante. E o autor dizendo assim: eu prefiro ser ninguém. Eu prefiro ser ninguém. E é exatamente isso. A proposta da Bíblia é essa, para todos nós: seja ninguém. Não busque os aplausos, a aceitação. Não busque, meu querido, minha querida, as honrarias, as cortesias. A palavra de Deus te convida a ser ninguém. Como exatamente Jesus Cristo foi. E como Jesus Cristo era?
homem, Deus, e embora sendo Deus, se confundia na multidão. Tanto que precisou de uma senha, de alguém que lhe desse um beijo, para que a guarnição do exército e aqueles que o queriam matar e prendê-lo, eles se identificassem. Ele precisou de uma senha. É aquele que eu beijar, viu? Não existia auréolas, nem existia um cartão de visita. Jesus Cristo, Filho de Deus, a seu dispor. Não existia. Existia um carpinteiro que passou a maior parte da vida aprendendo com seu pai a trabalhar madeira bruta para a venda, para a manutenção da sua família e para o apoio à comunidade e às pessoas que estavam ali precisando de móveis. O conserto de embarcação, o portas. Convite a você a ser ninguém. A gente morrer para o mundo. E a gente viver para Deus, aleluia. A gente dá sentido novo à nossa existência, meu querido, aleluia. A gente recobrar e levantar da onde a gente caiu, glória a Deus. É a gente pensar e refletir o tipo de vida que a gente vem levando diante do nosso Deus. E agora, meus irmãos, tendo o coração marcado, sim, marcado, de experiências amargas, você ter a coragem de levantar-se de onde você caiu e dizer: Pai, me perdoa pela minha língua, Deus, e agora me ajuda a ter o coração mais mole e quebrantado diante do Senhor, porque esse terceiro e último ponto fala exatamente disso, de compadecimento, de necessidade de quebrantamento, de compaixão, que esse mundo precisa assustadoramente, horrivelmente, que diz assim: a religião, o temor a Deus pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Interessante Tiago falar dessas duas pessoas aqui, órfãos e viúvas, porque naquela época eram as pessoas que mais careciam de assistência. Porque o homem, o pai, era aquele que mantinha, era aquele que trabalhava, é aquele que supria as necessidades. E na ausência dele, as pessoas ficavam à mercê da mendicância. Normalmente nós levantamos o vidro para essas pessoas. Normalmente nós fugimos, ignoramos, tratamos com indiferença. Normalmente as pessoas que são carentes e necessitadas, aqueles irmãos da igreja, sabe aqueles irmãos que às vezes estão carentes, precisando de um ombro, a gente evita acolher. E certa feita eu tive que ouvir de uma pessoa dizer o seguinte: o povo do mundo parece que é mais acolhedor do que o povo da casa de Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, não existem carapuças aqui. E se houvesse, que caísse na minha cabeça em primeiro lugar. Mas há uma necessidade de todos nós, de compadecimento, de compaixão. Existe uma necessidade na vida de todos nós, de quebrantamento a ponto de você olhar para o outro, tão importante quanto você mesmo, e dizer para si e dizer para o outro: meu querido irmão, eu preciso de você, não o conheço, não sei de onde você veio, mas seja bem-vindo à casa do nosso Pai. Esse é o lugar de adoração, esse é o lugar seguro, é aqui que você deve estar. Conta comigo, meu querido, conta comigo, meu querido. E aí você vai de repente dizer assim: mas pastor Letinho, eu não tenho nada dentro de mim. Olha, Letinho, a minha fé está fraca, eu caí, eu pequei, eu falei mal, eu não sei o que dizer, eu não sei como me comportar. Meu querido irmão, Deus não está interessado em absoluto no seu currículo. Ele quer que você se disponha e vá. Não existia ninguém mais incapacitado para ser apóstolo do que talvez o apóstolo Paulo, ou aquele conjunto de apóstolos tão diferentes. Talvez até o próprio Pedro, que depois de passar 3 anos com Jesus Cristo, assistindo sinais, maravilhas, pregações das mais diversas,
ouvindo da voz do Mestre, aqui no seu pé de ouvido, todos os dias. Ainda assim, no dia que Jesus Cristo vai ser preso, tenta assassinar um homem, e só consegue decepar a orelha dele. E os outros apóstolos que escandalizaram-se, que foram embora, eram homens. Meus queridos, Deus sempre escolheu parceiros humanos para trabalhar. Incapazes. E até aqueles que estão lá em Hebreus capítulo 11, sabe, chamados de heróis da fé, carregavam as suas mazelas humanas dentro de si. Fala do povo de Israel, que era murmurador. Fala de Moisés, que matou um homem. Fala de Abraão, que às vezes era tão pusilânime. Deus quer você, meu querido. Deus quer você do jeito que você é. Deus ama você do jeito que você é. Deus quer usar você do jeito que você é. Sabe por quê? Porque à medida que Deus vai te usando, Ele vai transformando a tua vida. E esse viver que você tem em você, você vai começar a dizer assim: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. A ponto de você dizer assim: olha, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Convite para a morte hoje. Morte do velho homem. Convite para avivamento, meu querido. Convite para a fé fervorosa. Se deixe levar por esse Jesus Cristo maravilhoso, que quer que você tenha esse temor a Deus puro e sem mácula. Puro e sem mácula. Puro e sem mácula, que é exatamente esse do se importar, do compadecer-se, do não ignorar, do não virar as costas, do procurar agregar. E deixa eu dizer isso para você, é muito difícil, viu? Porque toda a existência conspira contra. Toda a existência conspira contra. Meus irmãos, mas a palavra de Deus fala no versículo 25. E existe uma garantia de fé aqui para todos nós. Que se nós atentarmos para essa lei da liberdade, e se a gente for operoso e praticante, nós somos bem-aventurados no que nós realizarmos. Convite de Deus para todos nós é convite à felicidade. Felicidade na fé. Felicidade em Jesus Cristo. Felicidade na vida com Deus, felicidade em vida devocional, felicidade dentro da igreja, felicidade nos ministérios, felicidade no corpo de Cristo, felicidade na segunda-feira e na terça e na quarta e nos feriados, em todos os dias da semana. É o convite de Deus. Questão última é se nós vamos querer isso. Ou se nós vamos viver uma fé medíocre para sempre. Sabe por quê? A implicação básica disso é que uma hora você se arrepende. E você vai dizer assim: eu passei tantos domingos aqui perdendo o meu tempo. Eu vou embora. E você vai se desviar. Mas experimenta isso, meu querido. Pega essa palavra e procura praticar o que nela está escrito. E perceba os desafios enormes que existem nela. Mas ao mesmo tempo, perceba o Deus maravilhoso que está nessa palavra. E que quer falar através de você. Quer te falar a tua vida. Quer transformar a tua vida. Quer te fazer uma pessoa melhor. Se permita encharcar na fé. Deleite-se na palavra de Deus. E seja feliz no nome de Jesus Cristo. Deixa eu orar pela sua vida. Meu querido, como é que vai a sua fé? Está fraca. Existe um convite de Deus aqui ao compromisso e ao fervor. Como é que está a sua leitura da palavra, meu irmão? Está indisciplinada? Existe um convite de Deus hoje à disciplina, à perseverança e à intencionalidade. Como é que está a qualidade dos seus relacionamentos, meu querido? Está fraca, está ruim? O convite de Deus hoje é a restauração, ao perdão e ao ser perdoado. Como é que está, meu querido, o seu amor? Está fraco, vazio? O convite de Deus hoje a você é que seja algo forte e pungente, que saia de dentro de você e flua como um rio de água viva. Pai,
Nós somos o teu povo, Deus. E o Senhor bem conhece o nosso coração e sabe, Pai, das nossas vidas. E com toda a franqueza, Pai, com toda a sinceridade, nós dizemos ao Senhor que muitas vezes, Pai, e talvez para muitos aqui hoje, Deus, a fé anda muito fraca. O que nós te pedimos é que o Senhor produza incômodo da parte do Teu Santo Espírito dentro de nós, para a gente verificar a quantidade de erros que nós temos cometido. Para que a gente possa verificar, Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai, aonde a nossa fé precisa ser fortalecida, Deus. Para que o Senhor nos levante de onde nós caímos, para a gente caminhar numa direção maravilhosa e plena, Deus, que o Senhor quer para nós. Para que a gente simplesmente não desmaie, não apague a nossa fé na nossa alma, Deus. Para que a gente não saia dos teus caminhos, Deus, mas a gente permaneça firme, Pai. Não como igrejismo, Pai, não com certo ritualismo, Deus. Não sustentando tapumes, Deus, ou vitrines de pessoas perfeitas, Pai. Mas dentro da nossa imperfeição, Pai, e com a alma lavada, Pai. Sim, Pai, com a alma lavada agora pelo teu sangue, Deus. A gente possa, Pai, verificar que nós temos ainda muito que melhorar, mas que ao mesmo tempo existe um convite da parte do Senhor, que nos escolheu e nos acolheu, para estarmos aqui nessa noite, para transformar a nossa vida, e para dizer assim, a despeito dos teus defeitos, das tuas falhas, eu quero te usar, porque eu quero melhorar a tua vida, e eu quero que você melhore a vida das outras pessoas, eu quero te usar para isso, Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos use aqui, Deus. O Senhor tem levantado pessoas para ministérios aqui, Pai. O Senhor tem levantado, Senhor, pessoas para o campo missionário. O Senhor tem chamado pessoas para o pastorado aqui nessa noite, Deus. O Senhor sabe, Pai, que nessa noite existe gente que precisa restaurar casamento, Deus, e só pode fazer isso pela fé, porque todas as tentativas humanas, Deus, não foram frutíferas, Pai, mas pela fé no Senhor, Pai, pela fé dessa liberdade, Pai, dessa lei da liberdade, nós podemos ter certeza, Pai, que o Senhor pode restaurar casamentos e relacionamentos aqui, Pai, sejam eles quais forem, Pai, e seja que tipo de problema tenha havido, Deus, aí nesse meio de caminho, o Senhor pode restaurar. Nós acreditamos na Tua palavra e te pedimos restauração, para a honra e para a glória do Teu nome. Aviva o Teu corpo, Pai. Aviva a Tua igreja, Deus, cada dia mais, Senhor. Que não seja simplesmente um templo localizado em certa cidade, mas que seja agência da propagação do Teu amor e do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus queridos irmãos, Deus abençoe. Temos alguns avisos bem rápidos para dar. Próximo domingo nós temos uma oportunidade maravilhosa, meus irmãos. Às 7 horas da manhã nós vamos ter o nosso culto da ressurreição. E depois do culto da ressurreição, café da ressurreição. Esse café da ressurreição é o grande responsável pelos meus quilos a mais. Eu cheguei aqui na igreja, eu pesava bem pouco, agora estou mais gordinho, né? Mas, fora de brincadeira, é um tempo de comunhão, de bênção, de abraço, de comida, de estar alegre na presença do nosso Deus, comemorando a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então venha. Próximo domingo, a nossa irmã Ana Davi pede só o seguinte: a SAF conta com a colaboração dos irmãos para o café da ressurreição. As boleiras procurem Ana Davi. Então, tá ali a irmã Ana Davi de pé. Então, quem souber fazer um bolo, anote aí. Pronto. E vai ser bênção. Os ministérios, as pessoas que podem contribuir de alguma forma com o café da ressurreição. Pronto. Nossa irmã Davi está ali mobilizando nosso cardápio. Se a gente organizar, se dispor, vai ser um café maravilhoso. E todos os anos porque, meus irmãos, é um tempo de comunhão muito gostosa, viu? É bênção, é bênção. Só mais um aviso rápido, eu vou passar a palavra para o Vinho. Tem uma empresa, a Citep e a Petroquímica Suape está disponibilizando vagas para jovens entre 18 e 22 anos, para o programa de Jovem Aprendiz. O cartaz vai ficar fixado ali, mas isso de repente pode ser até uma resposta de oração e bênção de Deus para a vida de alguém aqui.
Então o cartaz vai ficar pendurado aqui fora. Os irmãos olhem com carinho, com atenção. Se conhecer alguém entre 18 e 22 anos, que possa mandar currículo, tem um site aqui, tem os horários, tudo certinho. E vai ser bênção se alguém puder participar disso. Meus irmãos, quem lembra do Madalena Reunida? Alguém lembra? Eu lembro, foi muito bom. Ano passado foi muito bom. E nós vamos estar repetindo isso no dia 1º agora. 1º de maio, feriado, no Capricho. Você que está, como é que eu digo, com esse tempo livre, reserve para conviver. Reserve para a gente poder estar juntos, fora do ambiente aqui do templo. Para a gente se conhecer um pouquinho melhor. As relações. Dia 1º de maio. Às 8 horas da manhã, nossa programação deve estar começando numa chácara chamada Santa Eufêmia. O nome é difícil, mas é esse mesmo. Eufêmia. Eu não estou falando errado, não. É isso mesmo. Fica no quilômetro 19 da estrada de aldeia. Esse aviso vai ser repetido aqui mais vezes. Domingo, novamente, outro domingo. Mas é bom você já ir separando esse tempo para sua igreja. Vai ser cobrado uma taxa mínima para auxiliar a igreja a pagar a despesa do aluguel daquele espaço durante o dia. Mas se essa taxa por algum motivo inviabilizar que você esteja participando conosco, é só nos avisar que a igreja vai providenciar que isso seja suprido. Que a taxa não seja um empecilho para você fazer parte. Outra coisa, nós não vamos providenciar um transporte coletivo. É mais uma oportunidade para você que tem uma vaguinha, promover a comunhão entre os irmãos. Nós vamos estar nos reunindo 7h30 da manhã aqui na igreja, exatamente para poder compartilhar isso. Quem tem uma vaguinha, disponibiliza para o outro, para que ninguém fique sem transporte. Então, dia 1º de maio, só recapitulando, às 7h30 da manhã vamos encontrar aqui na igreja. Existe uma taxa de R$10 que não é impeditiva para quem não possa pagá-la, fazer parte da programação. E eu não sei se Sérgio e Elza estão ou não. Não estou vendo. Tá ali. O pastor Marcelo pediu que se vocês pudessem se dispor para fazer as inscrições. Pode ser, Sérgio. Sim, mas as inscrições podem ser, então fica de pé para o pessoal ver vocês. Por favor, quem estiver pensando em ir, dá o nome para eles, para a gente ter um mínimo de organização. Pastor Letinho, obrigado. Sim, esqueci uma coisa. Desculpa, pastor. É preciso que haja alimentação lá durante o dia. E a proposta que o Marcelo colocou para nós é que você leve seu lanche e leve para mais um. É bem provável que fazendo assim sobre bastante. E que algum desavisado que leve esteja pronto para comprar lá alguma coisa, usufrua lá não vai ter nada para vender. Então nós gostaríamos de fazer uma mesa coletiva mesmo, sem precisar comprar e vender nada. Obrigado. Abençoe. Amém. Algumas pessoas têm dado o prazer da visita hoje. Eu espero que não fique só na visita, mas voltem. À medida que eu for te chamando, você dá só um aceno, fica de pé um minutinho só para a gente dar um abraço, te conhecer. Cadê o Fernando Henrique? Fernando Henrique está aqui, o presidente aqui da nação. Fernando Henrique visitando. Prazer grande. Cadê Cristiane e Júlio? Cristiane e Júlio, olha aqui, casal abençoado. Bênção, sejam muito bem-vindos. Cadê o Eli Martins? Eli Martins, perdão. Eli Martins está aqui, bênção, minha irmã. E a Júlia Vita. Júlia. Aqui perto de Levita. Beleza, bênção. Graças a alguém mais está visitando a gente, tive a oportunidade de ver. Aqui, do lado do Fernando Henrique. Deve ser um senador. Bênção. Como é seu nome, meu querido? Sami. Bênção.
Seja bem-vindo à casa de Deus. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé. Bênção, meus queridos. Bênção a gente fazer parte do corpo de Cristo, viu? E que todos sejam muito bem-vindos e voltem à casa de Deus, que é lugar de amor, de bênção, de acolhida. Vamos agradecer a Deus, Pai. Muito obrigado por esse culto, Deus. Muito obrigado por cada pessoa aqui. Nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, o Senhor abençoe toda essa semana, Pai. Que seja de bênção, Pai. Que seja de realização. Que seja de encontro pessoal contigo. Que seja de experiência próxima, Pai, com o Senhor. E assistir as tuas providências, Pai. E a beleza, Pai, do teu amor por nós. E assim, Pai, nós te pedimos que a graça, Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a bênção, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus sejam todos aqui, toda a igreja espalhada por toda a terra.